Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa reunião espiritual de hoje, do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Boa noite, Ana Flávia, seja bem-vinda. Boa noite, Fábio. Seja bem-vindo também. Então, vamos iniciar a nossa reunião espiritual. Boa noite, Norma. Seja bem-vinda. Boa noite, José Flávio. Seja bem-vindo. Boa noite, Fátima. Seja bem-vinda. Então, vamos nos preparar para a nossa reunião espiritual. A espiritualidade já se faz presente, está aqui conosco, nos amparando, nos ajudando. Terá condições de visitar o nosso lar, né? A nossa casa. Só um minutinho. A espiritualidade já está conosco. Então, vamos iniciar através da nossa prece, da oração. Boa noite, Dani, seja bem-vinda. Vamos asserenar os nossos pensamentos do corre-corre, do dia a dia, né? Das nossas tarefas cotidianas. Vamos respirar fundo. E vamos pedir a Deus, a Jesus, a espiritualidade benfazeja, aos nossos protetores espirituais que se façam presentes, que possam estar aqui e nos amparar, nos iluminar nesta noite. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que as nossas mentes possam ser iluminadas, para que possamos perceber os ensinamentos que serão trazidos essa noite, para que possamos fortificar a nossa renovação interior. Que assim seja. Vamos fazer o Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Vamos iniciar a nossa conversa de hoje, né, intitulada O Bem Está Dentro de Nós. Boa noite, Gleiciene, seja bem-vinda. Ilma, boa noite, seja bem-vinda. Francisco, seja bem-vindo. Boa noite, Cleusa, seja bem-vinda. Boa noite. Então, o bem está dentro de nós. Deus, ao nos criar, colocou em nós a sementinha do amor, do bem. Então, todos nós temos essa semente do bem dentro de nós, nos nossos corações. Então, todos podemos fazer o bem. Então, para a gente fazer o bem, fortificar o bem que há em nossos corações e ir deixando dos vícios, né, do mal, do ódio, do orgulho, do egoísmo, das vaidades em nossos corações,
é necessário nós fazermos uma reflexão nas nossas atitudes, nas nossas ações. E hoje vamos refletir um pouquinho acerca da fraternidade. Devemos sempre ver em cada pessoa um nosso irmão que merece o nosso carinho, o nosso respeito e a nossa consideração. Boa noite, Celso, seja bem-vindo. Então, a todas as pessoas, se nós olharmos através da criação de Deus, todos nós somos irmãos. Ricos, pobres, todos nós. Pessoas conhecidas, desconhecidas, todos nós somos filhos do mesmo Pai, de Deus, né? Então, todas as pessoas merecem o nosso carinho. Será que nós tratamos a todos com igualdade, com o mesmo carinho? Será que a gente trata todas as pessoas com respeito? Será que alguns a gente respeita e outros nós não respeitamos? Boa noite, Clarice, seja bem-vinda. Então, será que nós tratamos a todas as pessoas com consideração? Então, devemos fazer essa pergunta para nossa consciência. Todos somos irmãos, todas as pessoas que existem aqui nesse planeta Terra, né? Todos somos irmãos, filhos de Deus. Então, todos merecem, todo irmão nosso merece o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa consideração. Boa noite, Andiara, seja bem-vindo. Então, todos nós, que quer sejamos, homens ou mulheres, ricos ou pobres, sábios ou ignorantes, pretos ou brancos, somos filhos do mesmo Pai, com os mesmos direitos e com as mesmas responsabilidades. Então, já sabemos que pela lei de reencarnação, né, nós ocuparemos muitas posições aqui na Terra e precisaremos reencarnar, encarnar em todos os países e em todas as classes sociais. Boa noite, Zara, seja bem-vinda. Então, todos nós devemos tratar a todos, né, com igualdade, com fraternidade. Boa noite, Márcia, seja bem-vinda. Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Então, todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Boa noite, Rosânia. Com os mesmos direitos, com os mesmos deveres. Para Deus não existe um mais bonito que o outro. Boa noite, Elenir. Boa noite, Geni. Sejam bem-vindas. Então, para Deus não tem esse, não tem aquele que é melhor que o outro. Boa noite, Helenice. Deus trata seus filhos a todos com igualdade. As leis de Deus são únicas. E elas são iguais. Então, não tem para esse é de um jeito, para outro é do outro. Não, a lei é a mesma. É a mesma lei para todos. Então, nós temos que ir aprendendo com Deus, o nosso Pai, a ser fraternos, a tratar a todos com justiça, com fraternidade, com igualdade. Boa noite, José Felipe. Boa noite, Leonice, sejam bem-vindos. Então, nós devemos tratar a todas as pessoas. João Martins, boa noite. Então, temos que tratar a todos com igualdade. Por quê? Porque assim Deus faz conosco. Então, nós estamos aqui reencarnados para aprender. Aprender a ser justos, aprender a amar, aprender a respeitar, aprender a tratar a todos com solidariedade, com fraternidade, com igualdade. Então, vamos fazer uma análise da nossa vida, das nossas ações, das nossas atitudes. Nós
nós tratamos a todos com igualdade? Nós tratamos, como que nós fazemos? Nós somos, tem alguém pedindo para mandar o link, né? Lá no grupo espiritista, alguém, por favor, manda o link lá para Scarlett, fazendo um favor. Boa noite, Leonice. Então, como disse, todos nós, de qualquer forma física que nós viemos, em qualquer área social que estejamos reencarnados, todos somos tratados com igualdade por Deus. Então, através da lei da reencarnação, nós temos que nascer em várias áreas, em várias situações. Para quê? Para que a gente possa aprender. Boa noite, Carla. Seja bem-vinda. Então, se nós nascermos, por exemplo, eu sou professora. Se eu nascer uma vida, 2, 10, 1000, só como professora, eu vou ter apenas esse conhecimento, essa limitação desse conhecimento. Então, cada encarnação, cada vida, nós necessitamos de estar em várias áreas de profissões, porque esses lugares, né, essas oportunidades ajudarão para que enriqueça o nosso espírito. Boa noite, Magson. Boa noite, Scarlett. Então, será um aprendizado novo. Então, nós ocuparemos aqui na Terra várias posições e nós encarnaremos em vários países, né? Boa noite, Scarlett. Que bom que você conseguiu. Então, nós teremos várias oportunidades. Nasceremos no Brasil, nasceremos na Europa, né? Podemos nascer na Ásia. Então, nós vamos modificando as oportunidades de conhecimento, de aprendizado. Vamos aprender línguas diferentes, conhecimentos diferentes. Isso vai desenvolvendo a nossa inteligência, né? E vai fazendo com que a gente evolua. Em cada país e em cada classe social, nós aprenderemos um pouco, para que fiquemos conhecendo todas as coisas na Terra. Já tivemos e ainda teremos na Terra muitas pátrias. Futuramente poderemos nascer em outros países. E se na atual encarnação somos da raça branca ou preta, nas outras poderemos pertencer às raças amarela ou vermelha. A escolha dos países, das raças, das classes sociais em que precisamos encarnar depende do trabalho que vamos executar para o nosso progresso e o de nossos irmãos. Então, muitas vezes, nós encarnamos e temos dificuldades de aprender um trabalho. Boa noite, Eliana, seja bem-vinda. Então, nós temos dificuldades de aprendizado, porque aquilo é novo. Entramos numa aula de violão e com muita dificuldade conseguimos tocar esse violão. Uma aula de piano. Então, quando a gente tem facilidade, é porque em outras vidas nós já aprendemos, já temos esse conhecimento. E esse conhecimento que a gente adquire em cada vida, em cada encarnação, ele fica arquivado no nosso espírito, no nosso perispírito. Então, ali ele fica, ele não se perde o conhecimento. Então, em outra vida que a gente encarnar, o que vai acontecer? Nós vamos ter facilidade, porque já é um conhecimento que a gente já adquiriu em vida anterior, em vidas passadas. Tudo que a gente tem dificuldade, temos que perseverar para desenvolver a nossa inteligência e esse aprendizado que é novo em nossa vida. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. Se vocês puderem compartilhar, compartilhem, porque aí alcança mais pessoas, né? Então,
Não há motivo para que uma raça se julgue superior à outra, né? Todos podem mudar de raça em cada encarnação. E quem nascer na América hoje, mais tarde pode nascer na Europa, na Ásia. Também não há razão para que as pessoas que estão em classes ricas desprezem as classes pobres, nem que as classes pobres invejem as classes ricas. As provas são iguais para todos e cada um de nós precisa experimentá-las uma por uma. Então, nós devemos considerar a humanidade toda como a nossa família e a terra inteira como nossa pátria. Boa noite, João. Seja bem-vindo. Então, nós temos que entender que a nossa família não é apenas a família consanguínea, não é apenas a família de sangue, né? A família espiritual. São todos, a humanidade toda. Todas as pessoas que existem na nossa cidade, que nós passamos por elas, onde nós estivermos. Eu falo sempre que eu estranho muito quando a gente passa por alguém e alguém não cumprimenta. Eu acho que é assim, é uma obrigação, é um dever você falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para alguém que cruza o nosso caminho, que passa por nós, né? Então, devemos lutar para tratar a todas com fraternidade, né? Fraternidade vem de irmãos. Irmão briga, passou um pouquinho, já esqueceu, já tá amigo de novo. Então, assim nós temos que fazer. Nós temos que aprender a ser justos, tratar a todos com justiça, com igualdade, com amor, com respeito, com caridade, a todos, todas as pessoas. Muitas vezes a gente vê andarilhos, pessoas que estão perambulando pela nossa cidade, a rua está cheia de gente, e ele está passando e as pessoas fingem que não vê. Nós podemos ver essas pessoas e chegar até elas e perguntar de que forma nós podemos ajudá-las. Nós precisamos ajudar uns aos outros, porque somos irmãos. Boa noite, Wellington. Seja bem-vindo. Então, nós temos que tratar a todos bem, com amor, com fraternidade, com justiça, com carinho. A todos, pobres, ricos, negros, brancos, amarelos, índios, todos somos iguais, né? Com o passar do tempo, nós vamos entender isso daí. Com a maturidade espiritual, nós vamos entender que somos uma família, uma grande família. Boa noite, Renata, seja bem-vinda. Boa noite, Nilza, seja bem-vinda. Então, temos que tratar a todos com amor, com fraternidade, com igualdade, com solidariedade, né? A terra inteira é a nossa pátria. Então, todos que aqui vivem são os nossos irmãos. E sempre usar aquela assertiva que Jesus Cristo falou para nós quando esteve aqui reencarnado na terra. Será que eu gostaria que fosse feito isso comigo? Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Sempre colocar no lugar do outro. Sempre estar do outro lado. Será que se eu fizesse isso com ele, eu iria gostar? Não, não ia. Eu ia ficar triste. Então, não vamos fazer. Vamos tratar o outro da forma que gostaríamos que fôssemos tratados. Essa é uma medida simples, mas que vai nos ajudar a amar, a ser compreensivos, a ser fraternos, né? A ser solidários com todos. Nós vamos estar mais acertando do que errando. Então, fraternidade, essa palavra tem que fazer parte da nossa vida sempre e sempre. Boa noite, Alessandra, seja bem-vinda.
Então nós nunca devemos esquecer, seja qual for a religião da pessoa, seja qual a raça, seja a posição social. Abraça-me, eu sou teu irmão. Então devemos abraçar a todos, tratar a todos bem, porque ele é meu irmão, né? Por Deus, por parte de Deus. Nós aqui, para desenvolvermos o bem que está dentro de nós, nós devemos desenvolver o trabalho em nossos corações. Boa noite, Francisco. Imagina, Alessandra, é tudo fruto de estudo, de conhecimento, né? Então, o trabalho também é uma outra ferramenta que nós temos em nosso favor. Nós nascemos, reencarnamos para trabalhar. Todos nós. A Terra, o planeta Terra, é uma vasta oficina, onde cada um de nós executamos um determinado trabalho. Então, todos os trabalhos são dignos. Todos temos que trabalhar, não podemos ficar ociosos. Quando nós analisamos as pessoas de idade, aquelas pessoas que continuam trabalhando, fazendo a comida, varrendo a casa, o senhor também trabalhando, eles envelhecem, chega à velhice com saúde, né? Eles não se entregam. Nós devemos trabalhar sempre, sempre, porque Deus trabalha todos os dias, constantemente. Então, quais são as finalidades do trabalho? Tem uma finalidade o trabalho. Uma delas é prover nossas necessidades materiais e a outra é aperfeiçoar o nosso espírito. Então, prover nossas necessidades materiais. Nós necessitamos de comprar roupas para nos vestir, alimentos para nos nutrir, precisamos de uma casa, precisamos da luz, da água, né? Necessitamos às vezes de um carro para o trabalho. Então nós necessitamos de bens, de coisas materiais para suprir a nossa vida material aqui na Terra. E como que a gente faz isso? Através do trabalho. É trabalhando que ganhamos o dinheiro, que ganhamos o nosso pão de cada dia. Boa noite, Doroteia, seja bem-vinda. Então, precisamos trabalhar sempre, sempre, né? O trabalho, ele livra-nos da miséria, né? Muitas vezes, quando a gente não trabalha, a gente passa falta de muita coisa. E às vezes nós teremos que pedir, nós teremos que necessitar da ajuda das pessoas, né? Elas irão nos ajudar. Então, o trabalho livra-nos da miséria, dá-nos o conforto do lar, a roupa, o pão. O trabalho, ele nos eleva moralmente. Boa noite, Anair, seja bem-vinda. Então, o trabalho, ele nos eleva moralmente, né? Porque a pessoa trabalhadora, ela torna ela torna uma parte ativa no progresso do mundo, né? E concorre para o bem-estar de todos. Então, quando nós, por exemplo, se a gente trabalha numa fábrica, vamos pôr uma fábrica de roupas, né? Existe aquela pessoa que vai cortar o tecido, aí depois nós temos a costureira, nós temos aquela pessoa que passa a roupa, dobra, a que põe no saquinho, a que põe a etiqueta, e a que vende, e a outra que vai revender. Então, uma pessoa nessa cadeia, né, do trabalho, dessa empresa, dessa fábrica, ela ajuda no progresso do mundo, no progresso de uma cidade, de uma sociedade, né? Então, o trabalho, ele move uma cidade, ele move uma sociedade, né? Dignifica o homem o trabalho.
Porque você trabalha, você tem o dinheiro, você vai e compra o seu sustento. Você vai sentir um bem-estar, você vai sentir uma alegria, né, por ter aquele dinheiro que você ganhou com seu suor, com seu esforço. Então, o trabalho, ele dignifica o homem. A gente necessita de trabalhar, né? E o trabalho, ele aperfeiçoa também o nosso espírito, né? Vai aperfeiçoando o nosso espírito através do trabalho. O trabalho nos ensina a adquirir disciplina, paciência e obediência. Olha só. Então, o que é aperfeiçoar o nosso espírito? É ir trabalhando para que ele possa ir adquirindo virtudes, ele ir se enriquecendo, se iluminando. E através do trabalho, nós adquirimos a disciplina. Olha só, por que a gente adquire disciplina com o trabalho? Porque nós temos que chegar, nós temos um horário para chegar. Nós temos que estar lá naquele horário. Nós temos que executar o trabalho hora X, um tempo X ali. Tem horário de almoçar, tem horário que termina, que finda o dia. Então, isso nos disciplina. Nós temos que ir com uma vestimenta de uma forma. Então, o trabalho, ele vem disciplinar as pessoas. Boa noite, Leila. Seja bem-vinda. Boa noite, Juninho, Antônio Domingos. Seja bem-vindo. Então, o trabalho faz... A gente que é uma pessoa largada, sem horário, vamos supor assim, que não tem rotina, levanta a hora que quer, faz o que quer, da forma que quer. Quando você não tem um trabalho, uma empresa, um comércio, né? Você fica em casa, não tem hora para nada. Desculpa aí. Então, quando a gente tem um trabalho é diferente. A gente tem disciplina, tem hora de chegar, hora de sair. O que vai fazer, o que não vai fazer. Quem escolhe não somos nós, é os nossos patrões. Se formos empregados. Mas, se formos patrões, nós temos também de ter disciplina, né? Ai, gente, a minha garganta tá ruim. Então, nós desenvolvemos a disciplina com o trabalho. E desenvolvemos também a paciência. Vamos aprender a ter paciência no trabalho. Com os funcionários, com o patrão, com os clientes, né? Com a máquina, com tudo. A gente tem que ter paciência. Nada pode ser feito rápido, desesperado, desarmonizado. É tudo com calma, com paciência. Senão não dá certo. Tudo que você faz rápido, de qualquer jeito, no final não fica legal, não dá certo. Então, o trabalho desenvolve a paciência em nós também. E a obediência também desenvolve. Esse tempo agora, a minha garganta sofre. Então, vamos desenvolver a obediência. Aprender a aceitar o patrão falar, faz de novo, não ficou bom, repete, né? Então, a gente ser obediente. O empresário, ele tem leis para cumprir, ele tem coisas a fazer. Então, ai, Fátima, obrigada, vou pôr sim, vou comprar e vou pôr. Então, a gente desenvolve a obediência, aprender a ser obediente. Nem tudo é do jeito que a gente quer. Então, trabalhar desenvolve muitas coisas positivas em nós. Disciplina, paciência, obediência. O trabalho desenvolve o nosso sentido de observação e a nossa inteligência e nos mostra o grande valor da cooperação. Isto é, que precisamos uns
dos outros. Devemos nos ajudar. Boa noite, Beth. Seja bem-vinda. Boa noite, Fátima. Boa noite, Maria Francisca. Seja bem-vinda. Então, desenvolve o sentido de observação, né? A nossa inteligência, a nossa atenção, ela desenvolve muito mais. O valor de cooperação, um ajuda o outro, um faz um pouco, o outro faz outra peça e assim une tudo. Hoje eu preciso faltar, o outro me ajuda, amanhã o outro precisa, eu ajudo o outro. Boa noite, Daniele, seja bem-vinda. Então, assim, o trabalho, ele desenvolve muitas virtudes em nós. A nossa inteligência e muitas virtudes. Nós precisamos desenvolver virtudes em nossos corações, né? Então, e ajudar um ao outro. Nós sempre nós temos que trabalhar o egoísmo em nossos corações. Não achar que tudo é eu, vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha tarefa. A do outro, ele que faça, né? Então, não. Vamos ajudar sempre. Vamos um ajudar o outro da forma que pudermos, né? Porque isso é muito bom, porque é necessário. Então, do pequeno trabalho de cada um de nós é que surgem as grandes empresas e as grandes nações. E como eu disse lá da fábrica, eu dei um exemplo da fábrica de roupa, né? Cada um vai fazer uma coisa, até que a peça, que a roupa fique pronta para ser comercializada. Então, assim, nós vamos fazer um pouquinho, o outro um pouquinho, cada um faz um pouco e assim a gente ajuda e é ajudado. Boa noite, Antônio. Boa noite, Yolanda. Sejam bem-vindos. Então, tudo no universo trabalha e da união de todos os esforços, os espíritos progridem e o mundo melhora. Então, temos que ter na nossa mente, trabalhar, sempre trabalhar. Trabalhamos em casa, trabalhamos na nossa empresa, no nosso emprego, sempre. E tudo que for fazer, vamos fazer bem feito, vamos fazer com carinho, vamos fazer com amor. Olha, que bênção a gente ter um trabalho, sair de casa, fazer, exercer aquela profissão. Isso é uma maravilha, isso é uma bênção. A gente ter um trabalho, ter uma profissão. Então, cada um de nós é chamado a desempenhar uma determinada tarefa na nossa vida reencarnatória, de acordo com o nosso grau de adiantamento e de acordo com as provas escolhidas que nós vamos passar. Boa noite, Realina, seja bem-vinda. Então, o trabalho que a gente vai fazer é aquele trabalho. Quando nós estávamos na espiritualidade, boa noite, Dalva, seja bem-vinda. Quando estávamos na espiritualidade para reencarnar, nós sentamos com a equipe espiritual que organiza a reencarnação, o nosso nascimento aqui na Terra. E foi planejado, foi organizado, que profissão que a gente ia ter. O que a gente ia estudar, tudo, essas coisas gerais assim, é tudo planejado na espiritualidade. Então, aquilo que a gente veio, o lugar que a gente veio para trabalhar, é o lugar certo, é a profissão certa, correta que nós estamos para trabalhar. É aquilo ali que é o certo mesmo, né? Muitas vezes a gente quer mudar de profissão, eu quero mudar da minha cidade, eu quero ir para outro lugar, mas nada colabora, nada dá certo. Eu tenho que ficar nessa cidade, eu tenho que ficar com esse trabalho. Por quê? Porque é necessário, né? Muitas vezes a gente pode buscar novos horizontes, outras oportunidades, mas muitas vezes não. A nossa prova é aquele trabalho, é aquele lugar que a gente vai ficar.
Boa noite, Vitor. Seja bem-vindo. Então, daí, né, nasce a grande divisão do trabalho que beneficia a todos. O que um não faz, o outro faz. E assim não há falta de nada. Então, cada um faz uma coisa, cada um tem um trabalho, né? E um vai ajudando o outro. Por exemplo, eu sou professora de natação e hidro, né? Muitas pessoas precisam de um professor de natação e hidro, né? Tem o dentista, precisamos do dentista. Tem o médico, precisamos do médico. Tem o empresário do comércio, precisamos dele. Precisamos do encanador, precisamos de um eletricista, do construtor de casa. Então, todas as profissões são importantes, né? Porque todos nós necessitamos uns dos outros, da profissão, do trabalho de cada um. Boa noite, Neucina, seja bem-vinda. Então, por mais humilde que um trabalho seja, nunca devemos desprezar. Muitas vezes, a gente vê falar do lixeiro, das pessoas que vêm e pegam o lixo. Gente, imagina se não houvesse eles. Olha que profissão sacrificada até, né? Eles correm, eles andam a cidade inteira. Mas o caos que seria se eles não fizessem esse trabalho, né? Então, todos os trabalhos são dignos, né? O trabalho, ele veio para dignificar o homem. Todo trabalho honesto, correto, ele veio para dignificar o homem, para fazer com que o homem se fortaleça no bem, nas coisas corretas, né? Nas coisas que são certas. Se todos nós quiséssemos ser escriturários, ou que produziria as fábricas, e o que nasceria nos campos, né? Então, todo trabalho honesto é abençoado por Deus. Jesus, nosso luminoso mestre, quando se encarnou entre nós, ele trabalhou de carpinteiro. Jesus era carpinteiro, ajudava José, ajudava o seu pai na carpintaria, em casa mesmo. Então, ele provou que todo trabalho é importante e que muito vale o trabalho de nossas mãos. O maior trabalhador do universo, boa noite, Joaquim, seja bem-vindo, é Deus. Deus trabalha todos os dias. Jesus disse, nosso Pai trabalha incessantemente. Por isso, nós também devemos trabalhar. Nós devemos seguir o exemplo de Deus. A gente não é o exemplo do pai, da mãe? Nós somos o exemplo. Então, se o nosso Pai, Deus, trabalha, todos os dias Ele cria, todos os dias, então nós também devemos trabalhar todos os dias. Não devemos parar, desanimar. Tem gente que, Não, a gente sempre pode fazer alguma coisa a gente pode fazer, né? Não podemos parar. Outra ferramenta que nos ajuda a crescer, a desenvolver o bem que está dentro de nós é o estudo. Todos nós temos a necessidade do estudo, da leitura, porque o estudo, ele é o companheiro do trabalho. A pessoa que estuda, trabalha, né? Nós precisamos do estudo, muitas vezes, para adquirir o trabalho, né? Sempre precisa haver a leitura, para a gente crescer na profissão, tá sempre estudando, sempre lendo. Então, o estudo, ele é necessário na nossa vida. Hoje em dia, é raro a gente ver pessoas que não têm leitura, né? Mas ainda existem pessoas que não têm leitura. Mas devemos ler sempre e sempre coisas dignas, leituras úteis, que venham enriquecer o nosso espírito, que venham trazer-nos a sabedoria, que venha iluminar as nossas mentes. Não a gente ficar lendo coisas
que vem prejudicar a nossa mente, adoecer a nossa mente, né? Então, o estudo, ele planeja e o trabalho realiza. O estudo põe nossa inteligência em atividade e desperta nossa atenção para as coisas superiores do universo. Boa noite, Girlânia, seja bem-vinda. Então, põe a nossa inteligência em atividade. Então, quando a gente vai para uma faculdade, vou fazer um curso, vou fazer uma faculdade. Hoje em dia tem muita facilidade para você fazer cursos, né? Faculdades. Hoje nós temos faculdades online, nós temos cursos de todas as formas. Hoje não estuda quem não quer. A pessoa que não quer, não adianta, ela não vai estudar. Mas quem quer estudar, pobre, rico, todos podem estudar hoje, né? Então, o estudo, desperta nossa atenção para as coisas superiores do universo. Você começa a estudar, a mente começa a ampliar, nós vamos ficando sábios, descobrindo coisas, né? E a gente quer saber mais e saber mais. Então, o estudo faz necessário na nossa vida. Boa noite, Liliane, seja bem-vinda. Boa noite, Camila, seja bem-vinda. Então, a escola, ela ensina a ler e a escrever e nos orienta no caminho do progresso. Mas não é só na escola que nós estudamos. Nós temos necessidade de estudar na escola e aproveitar as aulas. Não faz nada mal feito. Estuda, presta atenção, não falta aula. Estuda o conteúdo bastante mesmo, para que aquilo fixe na nossa mente, para que a gente saiba realmente o que foi ensinado. Hoje eu já tô madura, né? Quase com 60. Então, hoje eu já sou uma pessoa bem madura. Se eu tivesse essa cabeça hoje para estudar quando eu era nova, seria diferente. Quando a gente é novo, a gente não dá muito valor para as coisas que são importantes para a nossa vida, né? Então, a gente tem que estudar, ler, prestar atenção, deixa a nossa mente abrir, deixa os horizontes se ampliarem. O nosso espírito, ele tem sede de aprender, sede de estudar, de conhecer coisas novas. O estudo que nos torna sábios é feito no silêncio do nosso quarto, perto da estante de nossos livros. Os livros são nossos melhores professores, então devemos ler, né? Os bons livros nunca nos enganam e estão sempre prontos a ensinar-nos alguma coisa. Então, devemos sempre ler. A gente termina um livro, já começa outro. Lê o livro novamente, se a gente acha que valeu a pena. Cada vez que a gente lê um livro e o relê, nós vemos coisas, a nossa mente enxerga aprendizados, ensinamentos que muitas vezes passa despercebido na primeira leitura, na primeira vez que a gente lê. Então, devemos sempre ler, sempre estudar. O estudo das coisas espirituais nos dá sabedoria. Sabedoria é sentimento, é iluminação em nome de Deus e de Jesus. Sentimento é o amor que dedicamos ao nosso próximo. Iluminação é o perfeito conhecimento das leis de Deus. Então, muitas vezes, a gente pede para Jesus, para Deus, ilumina-me, Senhor, ilumina minha mente. O que é iluminar? É clarear, é ficar uma coisa clara, esclarecida, né? Por exemplo, tem um assunto que a gente não sabe, não conhece. Eu não sei o que essa palavra significa. Eu pego ela, jogo no Google, né? Ou vou no dicionário e aí eu já vou saber o que aquela palavra diz, qual que é o significado dela. Então, isso é iluminar. Vai descobrindo
coisas obscuras, coisas que estão sem luz, né? Vai iluminar para nós. Nós vamos entender, compreender sobre aquelas coisas. Então é por isso que a gente precisa ler, estudar, sempre e sempre. Jesus é um espírito iluminado, porque conhece as leis de Deus. Jesus já é um espírito no grau máximo de evolução. Em sabedoria e em sentimentos, ele já alcançou a perfeição. Por quê? Porque ele é um espírito muito mais velho, muito mais amadurecido do que nós. Ele já passou por essa etapa que nós estamos passando. Ele já estudou, né? Ele já iluminou. O seu espírito é iluminado. Ele tem sabedoria, conhecimento, né? Então, precisamos estudar ativamente para adquirirmos o conhecimento espiritual. Porque o conhecimento espiritual é a chave de toda a ciência. Boa noite, Luiz Carlos, seja bem-vindo. Então, nós precisamos conhecer. Existem as leis físicas, né? As leis da ciência aqui, do mundo material que a gente conhece. Existem as leis espirituais, as leis do espírito. Então, nós temos que aprender sobre as leis espirituais. O que são as leis espirituais? Nós não morremos, saber da imortalidade da alma, que o espírito não morre, que o espírito vive, né? Existem muitas leis espirituais e que todos nós estamos aqui e nos submetemos a essas leis, né? Então, precisamos ler para conhecer sobre a espiritualidade, para saber de onde eu vim, de onde o meu espírito veio, o que eu faço aqui nesse planeta Terra, para onde eu irei quando houver a morte do corpo de carne. Então, nós temos que ter conhecimento das verdades espirituais. Porque quando eu sei de onde eu vim, que eu já era um espírito criado por Deus, que eu já tive outras vidas, que todo conhecimento que eu adquiro vai enriquecendo o meu espírito e vai ali ficando guardado, ele vai se acumulando esse conhecimento. Então, quando eu sei disso, eu vivo aqui na Terra diferente. A minha postura como um espírito encarnado é diferente. A pessoa que não sabe de onde veio, o que ela está fazendo aqui na Terra e para onde ela vai, ela vive a vida apenas material, a parte da materialidade. Então, ela quer ganhar dinheiro, ela só pensa nela, ela não pensa no outro, né? Então, nós precisamos... Boa noite, Cildilei. Boa noite, Irani. Então, quando a gente sabe de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui na Terra, nós nascemos para trabalhar, para estudar, para desenvolver virtudes em nossos corações, para enfraquecer os vícios, enfraquecer o orgulho, o egoísmo, as vaidades. Então, e eu sei, quando eu morrer, meu corpo de carne, eu vou para a espiritualidade. A vida continua, a minha verdadeira vida é na espiritualidade. Eu não sou daqui, aqui é passageiro. Eu vou voltar para a espiritualidade, é lá que é a minha verdadeira vida. E lá, o que eu vou encontrar na espiritualidade? O céu ou o inferno? Depende de quê? Da minha condição espiritual, do que eu fiz aqui na Terra hoje. Então, quando a gente tem conhecimento dessas verdades espirituais, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu irei quando eu desencarnar, a postura da vida é diferente. Nós entendemos que nós temos que estudar, temos que trabalhar, temos que perdoar, temos que tratar a todos com amor. Nós vamos lutando para que esse bem que está em nossos corações, que ele vai se estruturando, alicerçando cada vez mais e mais. E com isso,
Por que eu tenho que fazer isso? Para mim ser feliz, para mim ter alegria, para mim ter saúde, para mim ter paz, porque é o que a gente almeja. E essas coisas a gente não compra em mercado, a gente não herda de herança dos pais, né? A gente não pega emprestado com ninguém. Isso são virtudes que nós adquirimos, né? Nós conquistamos com o passar dos anos, com as nossas vidas, com as nossas encarnações. Então, nós devemos sempre lutar para sermos fraternos, pessoas trabalhadoras, pessoas estudiosas, porque tudo isso que a gente fizer vai ficar arquivado no nosso espírito, vai acumular. E cada vez que a gente nascer, reencarnar, a gente vai estar um pouquinho melhor. Nós vamos estar mais sabidos, porque estudamos. Nós vamos estar mais ativos, mais trabalhadores, porque trabalhamos. Nós vamos largar de preguiça, de ociosidade, né? Nós vamos aprendendo a amar a todos, a tratar o familiar bem, a tratar aquele que a gente não tem muita afinidade bem, a tratar o andarilho na rua bem, a criança que está descalço, ou a pessoa que está passando fome. Então, a gente vai começando a modificar. A gente vai percebendo que tem que tratar todos bem, a tratar todas as criaturas, todos os nossos irmãos bem. Seja bem-vinda, Lohane, seja bem-vinda, Aline, seja bem-vinda, Estela. Boa noite. Então, nós vamos entendendo que nós só vamos ser felizes, só vamos ter a alegria do espírito, a paz, a saúde do nosso espírito quando a gente entender que temos que ser bons, que temos que praticar o bem, que devemos tratar a todos nós como irmãos. Muitas vezes nós somos infelizes, tristes, por quê? Porque nós vivemos apenas a materialidade, a gente esquece da vida espiritual. Então nós temos que estar sempre atentos, porque nós temos a nossa vida espiritual, somos espíritos, nós não morremos. Boa noite, Fia, seja bem-vinda. Nós não morremos, nós vamos para a verdadeira pátria, a pátria espiritual. Lá na espiritualidade, a nossa família espiritual está lá. Seja bem-vindo, Valdir. A nossa família espiritual está lá nos esperando, os familiares que desencarnaram antes de nós, os nossos amigos, aqueles que nos amam. É a nossa família espiritual. Então, que todos nós possamos ser bons e deixando do vício. Vamos diminuindo a bebida, se bebemos. Vamos diminuindo o cigarro, se fumamos. Vamos diminuindo os remédios, né? Para dormir. Então, vamos procurar ter uma vida mais harmônica, mais equilibrada. Boa noite, Daniel, seja bem-vindo. Então, nós temos que organizar a nossa vida para nós termos saúde física, saúde mental, espiritual. Então, nós temos que buscar uma transformação, uma modificação em nós. Deus nos criou, colocou a sementinha do bem, do amor em nossos corações. Mas essa semente precisa de ser regada, ela precisa de ser cultivada. E é através do bem, da solidariedade, da fraternidade, do amor, da prática do amor. Boa noite, Maria Clara, seja bem-vinda. Então, nós somos estudantes da verdade, né? Nós temos o dever de formar uma biblioteca em nosso lar. Dedicar algumas horas por semana à leitura de um bom livro. Temos que fazer leituras de livros que edificam, que nos fortalecem no bem, no amor, né? Não podemos ficar lendo livros, assistindo filmes
que adoece a nossa mente, porque existem filmes, livros que nos adoecem. As nossas emoções, elas ficam desequilibradas. Então temos que fazer escolhas boas para a nossa vida. Temos que fortificar o bem em nossos corações. Já está chegando, o tempo já está esgotando. Semana que vem falaremos mais, conversaremos mais. Somos pessoas criadas por Deus para a felicidade absoluta plena. Nós somos espíritos em evolução, não podemos esquecer. Nós somos candidatos à felicidade, à paz, ao amor, né? Então, nós teremos tudo isso um dia em sua plenitude. Hoje, nesse mundo que nós vivemos, a gente tem momentos de felicidade, mas um dia nós teremos dias, horas, meses de felicidade, né? Então, que todos nós possamos olhar para dentro de nós, olhar para dentro dos nossos corações. Boa noite, João Pedro, seja bem-vindo. Então, devemos olhar para dentro dos nossos corações. Eu tenho uma sementinha do bem, do amor que Deus colocou em meu coração. Eu tenho que frutificar essa sementinha. E como que a gente faz? Qual que é a medida? Qual que é a medida para nós não praticarmos o mal? Boa noite, Rosiane, seja bem-vinda. Aquela assertiva de Jesus que eu já disse. Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Será que se eu falar para alguém isso que eu tô querendo falar, eu ia ficar magoada? Ia. Não, então não posso falar. Será que se eu fizer assim com essa pessoa, eu iria ficar feliz? Não, não iria. Então eu não devo fazer. Então aquilo que nós queremos para nós é o que devemos fazer para o outro. Porque aí a gente não erra. Porque a gente só quer coisa boa para nós. Então devemos praticar o bem para as outras pessoas também. Então nós vamos encerrar por hoje. Semana que vem, segunda-feira, às 19 horas, estaremos aqui novamente. Que todos nós possamos fortalecer no bem, na caridade, no amor. Sejamos pessoas boas. Deus nos ama. Jesus é o nosso mestre, é o governador do planeta Terra. Nós temos o nosso mentor espiritual, o nosso anjo da guarda. Boa noite, Liege. Boa noite, Luciana. Sejam bem-vindas. Nós temos todos eles para nos amparar e nos ajudar. Vamos fazer mais orações, vamos sintonizar mais com Deus, com o bem. A nossa felicidade depende da nossa sintonia espiritual. Sintonizemos no bem, pensamentos equilibrados, só em coisas boas, leituras equilibradas, úteis. Vamos assistir filmes bons, vamos encontrar com pessoas positivas, vamos conversar sobre coisas positivas, porque a nossa mente ela vai se equilibrando, se harmonizando, e com isso nós vamos tendo mais saúde. A nossa saúde da nossa mente reflete no nosso corpo físico, então precisamos equilibrar a nossa mente. Vamos falar no bem, pensar no bem. Boa noite, Salma, seja bem-vinda. Então, que todos nós vamos fazer a nossa oração para nós encerrarmos. Se quiser fechar os olhos, muito bem. Se quiser ficar de olhos abertos, tudo bem. Então, vamos pedir a Deus, nosso Pai, que nós não vemos, mas sabemos que Deus existe
através da natureza, de tudo de lindo e maravilhoso que Ele criou para a nossa felicidade, para a nossa saúde, para a nossa alegria. Vamos ver um mar azul. Estamos à frente do mar, andando descalços, aquela areia morna. Vamos pensar na natureza. Vamos ver o mar à nossa frente, aquela água no seu vai e vem. Vamos sentir a energia da natureza envolvendo-nos. Que possa, Senhor, através do mar, a brisa, que essas energias cósmicas possam envolver a todos nós presentes que estamos ouvindo, Senhor, essas palavras. Te pedimos, Senhor Deus, Jesus, nosso Mestre querido, aos protetores espirituais, aos nosso anjo da guarda, vamos pedir que visite a nossa casa, o nosso lar, que banhe, Senhor, lave toda a nossa casa, todo o ar, as paredes, das formas pensamentos, das larvas espirituais. Limpa o nosso lar, Senhor. Se houver espíritos doentes, malfazejos, familiares que possam estar ali nos adoecendo, nos prejudicando, que eles sejam envolvidos por Tua luz, encaminhados para as escolas divinas, para a espiritualidade, para as cidades espirituais. Pedimos, Senhor Deus, por nossa família, pelos nossos pais. Vamos vendo o rosto de cada um no nosso lar, os nossos pais, os nossos irmãos, o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos. Te pedimos, Senhor, derrama sobre o nosso lar a bênção da paz. Fluidifica as águas, o ar, os alimentos, Senhor, que tudo possa contribuir para o nosso bem-estar, para a nossa saúde física, mental, espiritual. Te pedimos, Senhor, também pela nossa cidade, pelos nossos vizinhos, amigos, a nossa cidade de Paranaíba, de um lugar ao outro, possamos ver uma chuva de pétalas de rosas brancas caindo em Paranaíba. Olhamos para um lado, aquela chuva de pétalas, olhando para o outro, chuva de pétalas. Tudo está forrado, a rua, as casas, a paz está envolvendo os lares paranaibenses, a todos os corações, Senhor. Rogamos pelo Brasil, acalma, serena os corações, Senhor. Envolva a todos em paz. Rogamos pelo nosso planeta Terra, que as pessoas, que todos, Senhor, encarnados e desencarnados, possam ser envolvidos pelo Teu amor, pela paz. Que possamos ver o planeta Terra e nós estamos fora do planeta. Aquele planeta azul, irradiando uma luz intensa, envolvendo em amor, em paz, o nosso planeta. Te rogamos, Senhor, em favor deste vírus, que seja feita a sua vontade, Senhor. Nos colocamos em vossas mãos. Que seja feita a sua vontade, mas te pedimos por misericórdia que nos ajude, que nos ampare, tem misericórdia de nós. Ajuda todos nós, Senhor, que aqui estamos. Se Deus quiser, um cientista vai descobrir a cura, a vacina para esse vírus que está prejudicando, né, a humanidade toda. Mas tudo tem uma razão de ser. Nós devemos estar equilibrados, harmonizados,
Devemos aceitar tudo que a providência divina coloca em nossas vidas. Devemos trabalhar, devemos estudar, orar, caminhar no bem, ter nossos passos retos e aceitar os desígnios de Deus. Ser pacientes, ser resignados. E que assim, Senhor, Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, ó meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja. Que todos nós possamos, durante a semana que se inicia, fazer orações, trabalhar, estudar. Vamos começar a fazer leitura de coisas boas, ir diminuindo os vícios, para a gente ser feliz. Uma boa noite, fiquem com Deus. Que todos nós possamos, durante a semana, estar bem. Uma boa noite, fiquem com Deus. Que assim seja. Boa noite, João Carlos, seja bem-vindo. Elisete, boa noite. Uma boa noite, fiquem com Deus. Célio, boa noite. Semana que vem, 7 horas da noite, se Deus quiser, estaremos aqui, firmes. Maico, boa noite. Obrigada, Dani. Obrigada por você estar assistindo. Tudo de bom para você, para sua família. Que todos fiquem bem. Uma boa noite. Obrigada a todos pela presença.